Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você é... Não, mas tem que ser mais forte. Não. Você está fazendo uma afirmação certa agora, sem erro. Fala para ele: você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você só pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Vamos celebrar a palavra de Deus. Vamos celebrar a palavra de Deus. Nesta manhã, Deus, Ele me deu um tema que Ele ainda está lutando aqui comigo para algumas coisas, algumas realidades que eu preciso tratar. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer. E eu queria falar com você nesta manhã. Eu queria que você olhasse nos meus olhos para eu te dizer uma mensagem que Deus me trouxe assim de uma forma muito especial. Ele pediu para eu dizer para a igreja nesse dia de hoje: não ceda à pressão, mas sim à direção. Fala com esse irmão que está do seu lado: não ceda à pressão. Eu vou seguir a direção. Nós temos diversos exemplos nas Escrituras, mas muitos exemplos, de pessoas que foram pressionadas, tomaram decisões baseado numa pressão, baseado numa necessidade, baseado numa lábia bem forjada, baseada numa arma preparada do inimigo, baseado numa cilada preparada do diabo, para que você caia nesta pressão. A Bíblia vai nos dizer que havia um cego, e não é sobre esse texto que eu vou falar, que ele soube que Jesus, ele ouviu que Jesus estava naquele lugar, e ele era cego de nascença. A Bíblia diz que quando ele soube que Jesus estava lá, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As Escrituras faz questão de nos mencionar no texto que a multidão tentava o impedir de gritar. A multidão pressionava ele por aquela direção que ele havia recebido. E essa pressão, ele foi resistente, e ele falou: não. A Bíblia faz questão de dizer que quanto mais a multidão pressionava, mais alto ele gritava. Fala com esse irmão que está do seu lado: quanto mais a coisa arrochar, mais firme você vai ficar. Fala para ele: quanto mais a pressão chegar, mais firme você vai ficar. Você vai ficar em nome de Jesus. E nesta manhã eu quero falar com você baseado num texto que é muito conhecido, mas eu quero destacar um personagem que é muito pouco citado na Bíblia, mas que é um exemplo para a nossa história e para a nossa vida. Fala com esse irmão que está do seu lado: se você ainda não teve filho, coloque o nome do seu próximo filho de Micaías. Vocês estão rindo por quê, gente? Só porque é um homem de Deus? Você tem coragem, pastor, de colocar Micaías? Não? Hã? Meu Deus, dei ideia agora, hã? Mas se for um homem de Deus, não tem problema, não é verdade? Olha que interessante, mas eu quero falar, mas eu quero dar aqui uma volta, eu quero fazer aqui um pano de fundo, para que nós possamos entender toda a realidade. Quando o Senhor me deu essa mensagem: não ceda à pressão, mas à direção, porque em todo tempo nós somos pressionados, em todo tempo nós somos levados a tomar decisões. Eu não sei você, pai de família, mas eu, como pai de família, todos os dias eu tomo decisão. Eu não sei mulher, mãe de família, mas todos os dias você toma decisão. Eu não sei você, líder, eu não sei você, pastor, mas eu sei que todos os dias eu sou chamado a tomar decisões diárias. E se eu não tomar cuidado, eu tomo uma decisão que não é boa. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bom,
mas que ao fim e ao cabo são caminhos de morte, são caminhos que não nos levam a lugar nenhum, só nos leva a morrer. E aqui nós estamos diante, se você abrir em 2 Crônicas capítulo 17, 2 Crônicas capítulo 17, nós vamos falar aqui de uma realidade em que o reino foi dividido em reino norte, e esse reino norte ficou com Acabe, mas o reino sul, que é Judá, ficou com Josafá. Então nós estamos falando aqui de dois reis, nós estamos falando da separação de um reino. Preste bastante atenção para você não se perder, porque eu vou te dar muitas informações textuais também. Mas preste atenção para você não se perder. Então nós estamos diante de um lado Acabe, e nós estamos do outro lado com Josafá. Eu preciso, antes da gente começar a falar sobre isso, eu preciso te falar quem é Acabe e quem é Josafá. Eu preciso que você entenda, para que você consiga compreender tudo o que vai acontecer logo a seguir. Eu anotei aqui algumas informações sobre Acabe. Eu quero começar por Acabe. Eu anotei aqui algumas informações sobre Acabe. A Bíblia diz que Acabe andou nos pecados de Jeroboão. A Bíblia diz que, como se fosse pouco, olha o que a Bíblia diz: como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, 31. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel. Ou seja, como se fosse pouco andar pecando, ainda toma por mulher uma mulher errada, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e a adorá-lo. Este é um dos personagens de pano de fundo. Acabe também, depois da fome, ele acusa o profeta de ser um profeta perturbador. Nós estamos debaixo de um desses personagens que nós vamos falar hoje. Ele acusa porque ele detesta profeta. Ele detesta profeta. Todo manipulador detesta profeta. Todo forjador detesta profeta. Não gosta, porque o profeta ele é direto. O profeta ele olha nos seus olhos e fala: está errado. Ele olha nos seus olhos e fala assim: não vai dar certo. Ele olha nos seus olhos e fala assim: isso não é de Deus. Mas muitas das vezes nós gostamos só de ouvir palavrinhas, né, que amansam o nosso ego. Mas esse Acabe era um perturbador. A Bíblia diz que este rei, ele por omissão deixa um inocente ser apedrejado. A Bíblia diz que ele intentou contra Nabote, porque Nabote não queria lhe vender a vinha. Este homem era uma figura do diabo. Este homem tinha características de Satanás. Este homem era um homem muito mau, era um homem muito ruim. Mas pastor, e Josafá? Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 17, verso 1, diz assim. Não precisa colocar o texto aqui, eu vou ler, porque eu vou acompanhar muitos versículos. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou os Balaíns. A Bíblia diz aqui no verso 6 que tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. A Bíblia diz que no verso 7, ele enviou príncipes, ele enviou missionários para ensinarem nas cidades de Judá. No verso 9 ele disse: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorria todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Repare algo, nós estamos falando de um lado
de um homem que é Acabe, que é um homem mau, que é um homem manipulador, que é um homem que adora outros deuses, que é um homem que tenta matar as pessoas, tenta tomar tudo, é um homem que injustamente prejudica pessoas, mas do outro lado nós temos um homem que é de Deus, que o Senhor era com ele, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele enviou missionários. Quando ele se tornou rei, ele separou um grupo de missionários. Você pode ler depois o capítulo 17. Ele separa um monte de missionários e fala assim, os príncipes, e fala assim, vai lá ensinar. Leva o livro da lei, o texto está escrito, leva o livro da lei, porque eles precisam conhecer o Senhor. Eles precisam conhecer a palavra. Eles precisam conhecer aquilo que vai salvar, aquilo que vai libertar o povo, aquilo que vai tirar da escravidão, aquilo que vai mudar a vossa mente, porque hoje nós vivemos numa realidade em que o mundo, ele não quer assaltar você, basta ele assaltar a sua mente, o seu coração, já está tudo resolvido. Por isso é que a palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele provém fontes de vida. Pastor, mas o senhor falou aí de um tal de Micaías, eu só estou ouvindo falar de Acabe e de Josafá. A Bíblia diz no capítulo 18 de 2 Crônicas, verso 1, nós estamos, presta atenção, nós estamos diante de um Acabe muito, repita comigo, muito, é mal ou bom? Então fala. Nós estamos diante de um Acabe que é muito, e nós estamos diante de um Josafá, que o Senhor era com ele. Então, dentro desta realidade Acabe, dentro desta realidade Josafá, nós temos a representação do bem e do mal. Nós temos a representação da mentira e da verdade. Nós temos a representação da omissão e nós temos a representação da permissão. O Senhor era com ele. Só que, isso no capítulo 17. Eu não posso me alongar muito aqui na minha introdução, mas eu preciso te dar esse pano de fundo para que você entenda. O reino está dividido, de um lado está um, de outro está outro. Um mal, o outro bom. Mas, no entanto, no verso 18, e aí eu quero que coloquem para mim aqui, ó. 2 Crônicas 18, verso 1. 2 Crônicas 18, verso 1. A Bíblia diz que tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Presta bastante atenção. Homem mau, perverso, tentava roubar as coisas dos outros, tentava manipular as coisas dos outros. Desse lado, o Senhor era aquilo que nós lemos em 1 Reis, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher, ou seja, só tomou, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, ainda toma Jezabel como esposa, e depois começa a adorar aos deuses de Baal. Do outro lado, era com ele o Senhor. Nós vemos nitidamente a diferença. Mas aqui no capítulo 18, verso 1, a Bíblia diz que tinha Josafá riquezas e glória em abundância. E, fala com esse irmão que está do seu lado, estragou tudo. Fala com esse irmão que está do seu lado. Se conectou a quem não podia se conectar. Se aliou a quem não deveria se alinhar. Preste bastante atenção. Há coisas na nossa vida que elas vêm, né? Eu quando casei com o amor da minha vida, vocês sabem que ela é o oásis que Deus preparou para os desertos da minha vida. Vocês sabem que ela é a arca que Deus preparou para os dilúvios da minha vida. Quando eu casei com ela, veio alguns, mas eu não pedi, mas tem que vir, ué. Tem que vir. Quando você casou também, veio uns negocinhos que você não gosta muito não. Mas tem que conviver, não é verdade? Ali não. Ali ele decidiu se aparentar. A Bíblia diz que Josafá se aparenta com Acabe. Mas é interessante que
O se aparentar, existem parentes que ficam de longe e existem parentes que ficam de perto. E aqueles que ficam de longe, você fala, graças a Deus, que está muito longe, não é verdade? E aqueles que ficam de perto é porque você se conecta bem, você se conecta, né, no dia a dia, você se sente à vontade. Mas a Bíblia diz no verso 2 do capítulo 18, coloca para mim, verso 2, capítulo 18. Porque a coisa não acontece de um dia para a noite, a coisa não acontece de uma semana para outra, a coisa não acontece rápido, porque os manipuladores, quem lembra aqui dos manipuladores, eles conseguem estudar, eles conseguem trabalhar a mente daqueles que são de Deus, mas que não vigiam. A Bíblia diz, olha ali, ao cabo de alguns, mas não foi aqui que começou, foi quando ele se aparentou. Presta bastante atenção. Eu estou só na introdução, ainda me permita, porque eu não posso deixar de introduzir. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Sabe o que Acabe fez? Acabe falou assim, olha, eu preciso daquele aliado, porque o Senhor é com ele. Então eu vou preparar aqui uma mesa daquela valente. Sabe aquelas mesas que você senta? Sabe? Sabe aquelas mesas que você senta? O Senhor te trouxe aqui hoje para você sair delas. Porque aquilo que você acha bonito hoje vai te matar amanhã. Aquilo que você acha lindo hoje vai te matar amanhã. Aquilo que você ouve e gosta hoje vai te destruir amanhã, se o Senhor não tiver misericórdia da sua vida. Volta lá no texto, pelo amor de Deus, volta lá no texto. Ao cabo de alguns, a Bíblia no verso 1 diz que ele se aparentou, mas ao cabo de alguns anos, ai meu Deus, foi ter com Acabe em Samaria e matou ali umas ovelhas. Vamos fazer aqui um negócio bem bonito, vamos ter uma conversa bem agradável, aquilo que ele, né, que ele gosta. E fez um convite para ele. Acabe, rei de Israel, verso 3, coloca lá para mim, verso 3, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? Preparou a mesa, preparou tudo bonito, agora você é da família, agora nós somos um. Agora eu vou te fazer uma pergunta e eu quero saber se você tem coragem de me negar essa pergunta. Porque pessoas como Acabe é assim, cria a mesa, cria o ambiente e depois te coloca na fogueira. E depois te coloca na fogueira. E aí ele disse assim, respondeu-lhe Josafá, meu Deus, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Fala com esse irmão que está do seu lado, deixa eu te falar uma coisa, você é tão crente, mas tão crente, mas tão crente, que às vezes nem para pecar você serve. Fala para ele, você é tão crente, mas tão crente, mas tão crente, que nem para pecar você serve. E eu vou te provar agora. Põe o versículo seguinte. Acabe, disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha só para você ver. Pastor, tem crente aqui hoje, tem crente aqui hoje, tem. Eu posso estar sentado na mesa do adversário, mas quando eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quando eu sou crente, eu não sou enganado. E ele diz, olha, meu irmão, eu aparentei com você. Olha o nível de engano, olha o nível de sarcasmo, olha o nível de situação que Josafá foi colocado. E ele diz assim, Acabe, olha como é que ele entrou assim de bandeja, olha como é que ele entrou assim na conversa, ele entrou no engodo, a mesa convenceu ele, o ambiente convenceu ele, ele vira assim, Acabe, por um acaso, não é melhor a gente consultar primeiro a palavra do Senhor, não? Olha o nível de relacionamento que esse homem tinha com Deus, mas ele cedeu a uma pressão criada numa mesa de conveniência. Presta bastante atenção. Continua o texto, por favor.
Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixaremos de ir? Presta atenção. Qual foi o conselho que Acabe, que Josafá deu para Acabe? Consultar a palavra do... O que ele fez? Consultou os 400. Esses não eram do Senhor. Esses eram os 400 de Baal. Fala com o meu irmão, seja dos 300, seja dos 120, seja dos 12, mas não seja dos 400, pelo amor de Deus. Ei, ele disse assim, olha, e eles disseram, seguinte, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, olha o crente se metendo de novo aí. Qual foi o primeiro conselho? Vamos consultar a palavra. Qual foi o segundo conselho? Por um acaso não há aqui nenhum profeta do Senhor para a gente consultar? Fala com esse irmão que está do seu lado, você não presta nem para desviar, meu irmão. Fala bem, você não presta nem para pecar. Pode falar com ele, pode falar com ele. Meu irmão, você nasceu para ser santo. Você nasceu para ser separado. Você nasceu para ser fiel. Você nasceu para ser obediente. Você nasceu para ser diferente. Ei, presta bastante atenção. Será que esses 400 são profetas de Baal? Eu não o reconheço como eles do Senhor. Será que não há aqui algum profeta do Senhor para nós confirmarmos? Será que não há aqui ninguém que seja do Senhor? Será que diante desse exército, será que diante de 400 manipuladores, não há um aqui que fala a verdade? Será que diante desta internet mentirosa, não há um que fala a verdade? Será que diante dessas televisões mentirosas, não há um que fala a verdade? É o que Josafá fala. Primeiro ele diz, vamos consultar quem é de Deus. Ele vai consultar quem é de Baal. Ele diz, será que não há um aqui? Continua, por favor. Respondeu o rei de Israel a Josafá. Fala com ele assim, fala para mim assim, eis-me aqui. Fala assim, esse um sou eu. Fala assim, esse um sou eu. Esse um sou eu. Respondeu o rei de Israel, respondeu Acabe a Josafá. Há um ainda por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é. Fala com esse irmão que está do seu lado, fuja de manipulador. Fuja de palavras doces. Fuja de palavras sem vergonha. Fuja de palavras chulas. Fuja de cobra venenosa que tenta falar no seu ouvido. Fuja dessas pessoas. Profeta que é de Deus só fala a verdade. Profeta que é de Deus só revela a palavra. Profeta que é de Deus não fala e vive de outra forma. Profeta que é de Deus é coerente. Está ali. Esse aí eu não vou consultar não, porque todas as vezes ele só fala coisa mal de mim. Os dois cenários que eu apresentei, quem aqui é bom e quem é ruim? Ele falou mentira sobre ele? Ele falou mentira sobre ele? Não. Não falou mentira. Olha como é que o texto é claro no capítulo 18. Continua, por favor. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Olha aí o crente de novo, gente. Olha aí o crente de novo. Fala com esse irmão que está do seu lado. Se você está do lado de um crente que defende a palavra de Deus, defende os princípios de Deus, defende a vontade de Deus, continua, senão pula fora do barco. Josafá cometeu um erro de se aparentar, de sentar numa mesa, mas ele não perdeu a essência dele.
ele não perdeu a essência dele, ele não perdeu a vida dele, ele não perdeu o Espírito Santo, ele não perdeu a presença de Deus, ele não perdeu a verdade no seu coração, e ele diz: não fale o rei assim, porque Micaías eu conheço, Micaías eu sei que é um homem de Deus, eu sei que Micaías só fala a verdade. Então, por que Micaías o defendeu? O rei de Israel chamou um oficial e disse: trazei-me depressa a Micaías, filho de Ilá. Mas o processo de manipulação, de mentira, de pecado não parou por aqui. Siga, por favor. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. Siga. Próximo. Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios, até de todo os consumir. Isso é profetada dos 400. Continua. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Siga. O mensageiro que fora chamar a Micaías, olha que interessante, o mensageiro que fora chamar Micaías. Isso me dá aqui duas informações. A primeira informação é que quem é de Deus se separa de quem não é. Quem é de Deus não fica no mesmo ambiente de quem não é de Deus. Quem fala a verdade não gosta de ambientes mentirosos. Quem fala a verdade não gosta de ambientes contraditórios à palavra de Deus. Quem fala a verdade não gosta de relacionamento com incoerentes. Quem fala a verdade não gosta de relacionamentos com incompetentes. Quem fala a verdade, a mesa pode estar linda, mas ao redor da mesa não serve para sentar. Porque o mais importante não é o que está em cima da mesa, é o que está ao redor da mesa. E a Bíblia vai continuar dizendo: o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, fala com o seu irmão, começou a pressão. Fala com o seu irmão, começou a pressionar, começou a apertar você agora, ó. Ou você faz do meu jeito, ou então eu te entrego. Ou você faz do meu jeito, ou então você vai preso. Ou você faz do meu jeito, ou você prega do jeito que eu te mandei pregar. Ou você dá o recado do jeito que eu te mandei dar. Ou então o negócio vai ferver para o seu lado. Então o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala o que é bom, fala o que é agradável. Olha, eu estou te dando um conselho aqui, viu? Fala porque senão o cerco vai fechar para o seu lado. Fala porque senão a pressão vai aumentar. Fala senão o fogo vai aumentar. Fala senão as coisas vão acontecer. Siga. Respondeu Micaías, homem de Deus, profeta do Senhor. Olha o que Micaías responde. Olha o que Micaías fala em tempo de pressão. Olha o que Micaías fala em tempo de mentira. Olha o que Micaías vai diante de 400. Micaías chega diante de 400 e fala assim: opa! Comigo o negócio é diferente. O mensageiro já chegou dizendo: eles estão unânimes com uma mensagem, mas eu sou profeta do Senhor e chego com outra mensagem. Ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus disser, isso falarei. Ei! Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu só tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu só posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ei, presta atenção. A Bíblia diz que seja a vossa palavra temperada com... Por que ele não falou açúcar?
Porque açúcar mela. E mela atrai muita formiga, muita barata. Mela, sabe? Olha o que o texto está dizendo. Siga. 14. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote a Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Siga. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Siga. Então ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Esse Micaías, diante de 400 profetadas, ele se levanta e fala aquilo que o Senhor diz. Fala com esse irmão que está do seu lado: para não ceder à pressão, é preciso coragem. Fala com ele: para não ceder à pressão, você precisa saber o Deus a quem você serve. Você precisa ter convicção daquilo que você está falando, daquilo que você está vivendo, da realidade que você está passando. Continua o texto, por favor. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Está vendo? Toda vez que eu consulto ele, ele fala mal. Toda vez que eu consulto aqueles, eles falam bem. Siga. Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava à sua direita e à sua esquerda. Siga. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e o outro de outra. Siga. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o. Eu vou sair e vou diante deles com um espírito mentiroso, um espírito enganador, um espírito que destrói a verdade, um espírito que manipula, um espírito que não faz. Segue, por favor. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Siga. Então Zedequias, filho de Queana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Presta bastante atenção. Quem é esse Queana? Foi aquele que preparou o chifre. Foi aquele que preparou e falou assim: não vai, que é com esse que você vai ferir eles, é com esse que você vai matar, é com esse que você vai usar como arma. E agora estava dando uma bofetada em quem? Em Micaías. Olha que interessante, siga por favor. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Quem viu aqui toda essa armadilha? Foi preparado primeiro, havia o bem e o mal. Foi preparado uma mesa. Foi preparado um ambiente de manipulação. Foi preparado um ambiente de pressão. Foi preparado um ambiente para matar. Foi preparado um ambiente para enganar. Foi preparado um ambiente para destruir. E eu vim aqui nesta manhã para lhe dizer com
todo o carinho do mundo, existem mesas preparadas do inimigo para fazer com que a sua vida caia, com que a sua família caia, mas hoje está caindo por terra em nome de Jesus. Você não vai ceder à pressão do inferno, você não vai ceder à pressão das leis, você não vai ceder à pressão do dinheiro, você não vai ceder à pressão dos aluguéis, você não vai ceder à pressão do desemprego, você não vai ceder à pressão de não ter tempo com seus filhos, mas hoje o Senhor está levantando aqui profetas, está levantando homens que não abrem mão de viver a verdade, de falar a verdade e de seguir a verdade. Hoje nós participamos da ceia, nós lembramos daquele momento da cruz. Aquilo foi uma pressão ou foi uma direção? Foi uma direção de Deus, só que não deixou de ter pressão. E aí é que nós precisamos entender. Quando Jesus, ele vai para aquela cruz, ele vai por uma direção do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então ele deu, ele entregou. Mas o fato dele estar direcionado impediu ele de viver a pressão? Os males? Não. Não. Se você tem uma direção de Deus, pode vir pressão, pode vir o que vier, pode vir o que for, pode vir o que quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser. Ei, presta bastante atenção. Sabe o que Micaías estava falando aqui? Micaías estava dizendo assim: eu não sou todo mundo, eu não sou esses que falam mentira, eu não sou esses que sentam nessas mesas, eu sou diferenciado, eu sou diferenciado. Agora o mais interessante, no verso 28, coloque para mim o verso 28, por favor. E eu já estou quase terminando. Verso 28. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Siga. Passe. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei. Fala com esse irmão que está do seu lado. Como é que você consegue viver com tanta mentira do seu lado? Pergunta para o seu irmão: como é que você consegue viver com tanta mentira do seu lado? Como é que você consegue viver com tanto disfarce do seu lado? Será que a cara dessas pessoas não queimam, não? Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traga as suas vestes. Nós vamos enganar o povo mesmo, nós vamos enganar aqueles homens mesmo, nós vamos enganar. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na... Fala com esse irmão que está do seu lado: quem é de Deus pode viver enganado por um tempo, mas o tempo todo não. Siga o texto, por favor. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra... O que o rei de Israel, no versículo anterior, propôs a Josafá? Ir no lugar dele. A pressão te leva para o lugar de morte. A direção te leva para o lugar de vida. Tem pessoas nessa manhã aqui que a sua cabeça está a mil, porque você precisa tomar uma decisão. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã em nome de Jesus. Essa decisão não vai ser por pressão, essa decisão vai ser por direção de Deus. Direção de Deus, direção de Deus. Olha aqui: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de... Siga, por favor. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para atacar. Fala com esse irmão que está do seu lado: nem para desviar você serve. Fala para ele: nem para desviar você serve.
Fala, sabe por que você não serve para desviar? Porque você tem a palavra, você está habituado a ler a palavra, você está habituado a falar de Deus, você está habituado a ler a palavra de Deus, você está habituado a clamar somente a um Deus, você não está habituado a clamar a outros deuses. A Bíblia diz que, portanto, eles se dirigiram para atacar Josafá, porém, gritou, e o Senhor Deus o desviou dele. Existem pessoas hoje aqui que não sabem por que foi mandado embora do trabalho, mas é Deus te protegendo, é Deus te guardando. Tem pessoas aqui que não sabem por que a casa foi pedida. Tem pessoas aqui que não sabem por que o quarto foi pedido. Tem pessoas que não sabem aqui por que ainda aquelas coisas não aconteceram. Porque existem portas que você não precisa entrar, porque é uma trama do diabo, é uma trama de Satanás. Mas não para por aqui, continua por favor. Vendo os capitães dos carros que não era quem? Deixaram de Quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Judá? Siga o texto, por favor. Então um homem entesou seu arco, esticou seu arco, e atirando... Fala com esse irmão que está do seu lado. Põe a mão no ombro desse irmão que está do seu lado. Fala assim, olha, enquanto você está aqui adorando, o acaso de Deus está acontecendo na sua vida. Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui, o acaso de Deus está visitando os seus filhos, está visitando a sua empresa, está visitando todo mundo, está visitando os seus parentes, está visitando aqueles que estão no hospital, está visitando aqueles que estão nas drogas, está visitando. Atirando ao acaso. Fala com esse irmão, pelo amor de Deus. Não tome atitude precipitada. Não ceda à pressão, porque a pressão vai te fazer você se matar. A pressão vai matar quem está te matando. A pressão vai matar quem está do seu lado. A pressão vai te fazer tomar uma decisão errada. A Bíblia diz que, atirando ao acaso, feriu quem? O rei de Israel, por entre as juntas da sua armadura. Aquele homem, com aquela flecha, ele não era capaz de atingir na junta. Mas o seu Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Eu oro, meu Deus, para que neste momento estejam acontecendo milagres nesse ambiente. Existem irmãos aqui, Senhor, com a mão levantada. Existem irmãos aqui precisando, Pai, de um socorro. Existem irmãos aqui nesta manhã, Pai, clamando pelo socorro. Pai, que o Senhor seja um socorro bem presente na hora da tribulação. Que o Senhor seja aquele, Pai, que nos livra do vale da sombra da morte. Ei, então disse esse ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Presta bastante atenção. Onde é que eles já estão? Onde é que eles já estão? Onde é que eles já estão? Ramote Gileade. Tem pessoas que Deus colocou em Ramote Gileade hoje aqui nesse ambiente para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. Se você não decidir, vai acontecer o que aconteceu com o rei de Israel, com Acabe. Siga, por favor. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios,
até a tarde, mas ao pôr do sol, ele morreu. Nem naquele ambiente de sofrimento. Se você for em 1 Reis, que fala sobre o mesmo tema, sobre a mesma realidade, no verso 35 em diante, diz que a peleja se tornou renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram no pé do carro, de frente dos sírios. Mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. E ao pôr do sol se fez ouvir um pregão pelo exército, que dizia: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua... Ei! Quem foi que deu essa informação? Quem foi que deu essa informação? Cada um volte para a sua... Quem foi que deu essa informação? O profeta do... Quem obedeceu, obedeceu. Quem não obedeceu, morreu. Mas quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei assim: meu Deus, ele ali agarrado naquele carro de frente, ferido. A Bíblia diz que ele estava sangrando. A Bíblia diz que ele estava em sofrimento. A Bíblia diz que ele estava vivendo momentos difíceis, porque ele foi atingido entre a armadura na junta. Ele ali sangrando. Eu, quando li pela primeira vez, eu ainda tinha uma leve esperança de que ele reconhecesse quem era o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele não reconheceu. A Bíblia diz que ele morreu. No verso 37 diz: morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Fala com esse irmão que está do seu lado. Pergunta para ele: você lembra onde foi a mesa preparada? Pergunta para esse irmão: você lembra em que cidade foi a mesa preparada? Pergunta para esse irmão: você lembra onde foi a proposta feita? Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você lembra onde a proposta foi feita? Você lembra onde a mesa foi preparada? Samaria. Preste bastante atenção. E não foi de um dia para o outro. Foi passado anos. No mesmo lugar da cedência será o lugar da morte. No mesmo lugar da cedência será o lugar em que você vai se perder. Acabe acaba sendo morto. Acabe viveram essa realidade. Mas o Senhor te trouxe aqui para que você não viva essa realidade. Para que você não viva essa realidade. Hoje é dia de você não ser deixado influenciar pela multidão. Hoje é dia de você falar a verdade, mesmo quando ela for desagradável. Hoje é dia de você escolher confiar na justiça de Deus. Hoje é dia de você tomar decisão. Hoje é dia de você se posicionar. Hoje é dia de você sair daquele ambiente que você está. Hoje é dia de você tomar decisões. Hoje é dia de você falar assim: Senhor, nessa mesa eu não sento mais. Senhor, essas palavras não me definem mais. Senhor, aquele acordo, aquela aliança eu quebro agora em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão assim no seu peito. Eu queria que você colocasse a mão assim no seu peito. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus. É você e Deus agora. Em meio às suas guerras. É você e Deus agora. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás.
Oh Senhor, manhã de livramento. Manhã de livramento, Jesus. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Declare isso. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda, a dor da traição. Ouve cada oração que está sendo feita neste lugar, de Pai. Aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Ei, ouça isso! Ei! Em tempos de guerra. Ei, se eu fosse você como soldado, levantava. Como soldado, levanta. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre os seus filhos. Profetiza sobre a sua família. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Isso, declara, igreja. O escape, o descanso, a cura. Nós não seremos enganados pelas verdades do mundo. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos Declara isso, igreja, declara isso. nunca pare de adorar. Liberta a palavra. Profetiza em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Declara isso em tempo de guerra, Em tempos de guerra, nunca pare de declara lutar. isso. Não baixe a guarda. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Liberta a palavra. Profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora. um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, Ponha-se a mão no seu coração agora. Que não haja nenhuma movimentação neste momento. Só coloque assim a mão no seu coração. Da mesma forma que Acabe é derrotado e teve aquela oportunidade de poder mudar a sua história. Da mesma forma que houve livramento para o teu filho, existe um livramento hoje sendo liberado sobre alguns aqui nesta manhã.
Existe uma palavra sendo declarada sobre você, mas essa palavra ela precisa fluir. Quando você está em Cristo, a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, nesta manhã eu quero dar aqui duas oportunidades. Eu espero que você não morra, eu espero que você viva, eu espero que você escolha a vida. A primeira oportunidade é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, e hoje você não quer continuar sangrando, hoje você não quer continuar ferido, hoje você não quer continuar nessa pressão, hoje você não quer continuar nesse inchaço, nessa pressão, nessa loucura que você está vivendo, e você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer se render aos pés do Senhor da sua vida, do Senhor da sua história, porque hoje Ele vai aliviar. A Bíblia diz que o próprio Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, basta você levantar assim a sua mão, aonde você está. Nesta manhã você não vai viver, você vai escolher viver fora da pressão. Levanta assim bem alto, a mão direita, a mão direita. Eu só preciso que você levante a mão direita agora, aonde você está. A primeira oportunidade é para você que quer entregar a sua vida para Jesus. A segunda oportunidade é para você que talvez um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas você andava fora dos caminhos, e hoje você quer renovar a sua aliança. Você não quer continuar no erro, você não quer continuar no engano, você não quer continuar sentando em algumas mesas, você não quer continuar sentando em alguns lugares, você não tem força para isso. Você, todas as vezes que tenta fugir, você sai, você não consegue, você volta. Você que quer se livrar desse vício, você que quer se livrar dessa artimanha de Satanás, você que quer renovar a sua aliança com o Senhor Jesus, levanta assim bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero te ver porque eu quero orar por você. Existem algumas mãos já levantadas, levanta bem alto que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Levanta, levanta, não tenha medo, não tenha medo. Mesmo que você esteja sangrando, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, levante a sua mão, levante a sua mão, porque nós vamos gerar alívio para você, apresentando Jesus para você. Você que levantou a sua mão, você que levantou a sua mão, eu não posso sair daqui sem orar por você, sem orar pela sua vida. Vem aqui à frente rapidinho, todas as mãos levantadas. Pode vir, pode vir, pode vir. Ajuda aí os irmãos que levantaram as mãos. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Nunca pare de lutar, não baixe a venha, venha, venha. Nunca pare de lutar, em tempos de guerra. Nunca pare de adorar, liberta a palavra, profetiza em tempos, em tempos. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Nunca pare de lutar, em tempos de guerra. Nunca pare de adorar, liberta a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Ei, eu tenho uma direção aqui agora. Homem com homem, mulher com mulher. Olhe nos olhos dessa pessoa que Deus colocou do seu lado hoje. Você só vai fazer uma pergunta para essa pessoa. Você vai perguntar para essa pessoa: está difícil? Se ela responder que sim, você vai responder: alivia essa pressão e traz essa pessoa aqui à frente, que nós vamos orar por ela. Ninguém vai sair daqui pressionado, ninguém vai sair daqui abalado, ninguém vai sair daqui vivendo realidades que não querem viver. Se está difícil, vem. Se está complicado, vem.
Se está complicado, vem. Se está difícil, vem. Se você está vivendo uma pressão hoje, uma pressão ideológica, talvez uma pressão política, talvez uma pressão econômica, talvez uma pressão funcional, o Senhor te trouxe aqui para mudar a história da sua vida e aliviar essa pressão. Isso, se está pressão, se tem pressão, nós vamos levantar hoje, nós vamos levantar hoje um clamor aqui. Aquele que entrou aqui pressionado vai sair daqui aliviado. Aquele que chegou doente vai sair curado. Aquele que chegou enganado vai sair com a certeza da salvação. Aquele que chegou aqui preocupado vai sair daqui descansando no Senhor. Tempos de guerra, nunca Declara sobre eles, igreja. Levante as suas mãos sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Liberta a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Liberta a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Paizinho, nesta manhã existe uma igreja, Pai, que está se levantando aqui. Existe um exército, Pai, que está se levantando aqui contra todas as mentiras do diabo, contra toda sofisma de Satanás, contra toda mentira de Satanás, Pai. Existe uma igreja, Pai, que está se levantando. Existe uma igreja que está estendendo as suas mãos. E nesta manhã, Pai, nós estamos declarando vida, nós estamos declarando cura, nós estamos declarando o novo de Deus, nós estamos declarando, Pai, um novo tempo. Ah, Senhor, se existem vozes, Pai, que têm atacado a mente desses meus irmãos, se existem, Pai, sentimentos que estão atacando, Pai, que estão atacando, em nome de Jesus, 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 seja repreendido agora toda arma preparada, toda arma preparada, toda arma preparada, toda arma preparada sobre a tua filha, toda arma preparada sobre a sua casa, toda arma preparada sobre a sua família, caia por terra agora, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Deus, alivia a pressão, alivia a pressão emocional, a pressão emocional, a pressão emocional, a pressão emocional, Pai, tira, alivia a tua filha, Pai. A tua filha está se entregando hoje, a tua filha está se rendendo hoje. Ah, Pai, nenhuma arma preparada contra ela prosperará, Pai. Ela voltará, Pai, confiando, ela voltará, Pai, para sua casa, louvando, ela voltará, Pai, com uma aliança com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, alivia toda a pressão, alivia, Pai, todo tipo de pensamento suicida que está aqui na frente, Pai. Nós repreendemos agora todo pensamento suicida. Nós repreendemos agora, Pai, toda vontade de desistir. Nós repreendemos agora toda vontade, Pai, de poder tirar a vida. Toda vontade, Pai, de estar saindo de um casamento. Toda vontade de divorciar. Toda vontade de parar. Nós desatamos, Pai, agora. Nós desatamos e os teus filhos vão avançar.
Existe um tempo de cura aqui na frente. Salvação, restauração. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Meu Deus, tantas coisas acontecendo aqui. Nós somos pressionados de todos os lados, mas nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Em tempo de guerra nós não vamos parar de lutar. E a nossa luta é através da palavra. A nossa luta é a palavra. Jesus, quando ele venceu o diabo, quando ele foi tentado, ele não venceu achando, ele venceu declarando a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E se está escrito, eu quero. Se está escrito, eu posso. Se está escrito, eu vou viver. Vocês que estão aqui à frente, e toda a igreja vai repetir isso comigo e nós já vamos terminar. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra trouxe alívio para a minha alma, trouxe alívio para a minha mente, trouxe alívio para o meu coração e para as minhas emoções. Por isso hoje, Jesus, confiando na tua palavra, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu lhe peço perdão, Pai, por tudo aquilo que um dia eu fiz, pelos caminhos que andei. Hoje, Jesus, eu o reconheço para viver ao seu lado para sempre, que o Senhor é o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eternamente eu desejo viver com o Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então olha para mim, olha para mim. Nós vamos celebrar agora, eu vou contar de 1 até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, e eu vou apresentar para vocês uma família. Uma família que não é perfeita, mas é uma família apaixonada por Jesus. É uma família apaixonada por pessoas. É uma família que vai caminhar com vocês. É uma família que vai amar vocês. É uma família que vai caminhar ao lado de vocês, abraçando, cuidando e fazendo tudo aquilo que for necessário. Amém? Então vamos lá, tem festa aqui ou não tem? 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 Tem ou não? Tem ou não? Tem ou não? Então vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem igual nem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso. Declara isso para esse irmão, declara isso para esse irmão, declara isso para ele. Irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Fala com esse irmão que está do seu lado. Não ceda à pressão. Isso, mas sim a direção. Amém? Senhor, graças nós te damos, Pai, por este dia, por este culto maravilhoso, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui, o Senhor continuará nas nossas vidas e nos nossos corações. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares.
E que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, guardada, protegida, e que nós não venhamos ceder a nenhum tipo de pressão, em nome de Jesus, porque nós queremos seguir a direção. E a igreja diz amém. Preste bastante atenção. Você que precisa de uma oração, você que precisa de um abraço, você que precisa de um aconselhamento, os nossos pastores estarão aqui agora, tá? Você pode vir aqui à frente, que eles estarão orando por você, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E você que está em casa, que tempo maravilhoso. Com certeza você não vai caminhar debaixo de pressão, você vai caminhar debaixo de direção. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, todas as direções do céu para você. Abençoo você. Se por acaso você não esteve aqui, não conseguiu estar, logo à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui também celebrando a ceia do Senhor e vivendo um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e uma boa semana.